Em 17 decretos para desmontar políticas do governo anterior, o presidente Joe Biden levou os Estados Unidos de volta ao Acordo de Paris sobre a mudança do clima e a Organização Mundial da Saúde, prorrogou a moratória nos pagamentos de crédito universitário e a proibição de despejar inquilinos e retomar imóveis, suspendeu a proibição de entrada no país de cidadãos de alguns países de maioria muçulmana e a construção do muro na fronteira com o México e também de um gasoduto vindo do Canadá. Biden renovou a esperança dos sonhadores, jovens que entraram no país ilegalmente quando eram menores de idade, levados pelos pais ou familiares, que agora têm uma chance. Aliás, os 11 milhões de imigrantes ilegais que vivem nos Estados Unidos terão um caminho para tentar regularizar a situação em 8 anos. Biden ainda tornou obrigatório o uso de máscaras em propriedades do governo federal. Talvez o melhor sinal de retorno à normalidade seja o fato de que nada foi construído ao redor da imagem do novo presidente. É um grande feito para um homem de 78 anos, com 37 anos de Senado e 8 como vice-presidente, chegar à presidência na terceira tentativa. Mas o destaque foi para a vitória da democracia, para uma coalizão multiétnica e multicultural, com a primeira mulher vice-presidente e uma mulher de origem africana e indiana, em contraste com o supremacismo branco que ressurgiu com Donald Trump. Kamala Harris é um novo exemplo do sonho americano, uma filha de imigrantes que subiu todos os degraus na sociedade americana. Com a idade avançada de Biden, que tem 78 anos, desde já, Harris é candidata a presidente em 2024. Democracia e união foram as palavras-chave do discurso de posse. Joseph Robinette Biden Jr. defendeu a democracia, a verdade, a luz, para enfrentar os múltiplos desafios que o país tem pela frente, da democracia à pandemia, da justiça racial ao aquecimento global. Não celebramos a vitória de um candidato, mas de uma causa, a democracia, declarou Biden. A democracia prevaleceu, a tentativa de golpe de Trump. O novo presidente reconheceu os enormes desafios que tem à frente, a começar pela pandemia, que já matou mais de 406 mil americanos, mais do que o total de americanos mortos na Segunda Guerra Mundial, a guerra que mais matou americanos depois da Guerra da Secessão, quando o presidente Abraham Lincoln impediu a separação dos Estados do Sul. No século XIX, os Estados do Sul não aceitavam a abolição da escravatura. A mensagem central de Biden foi a reconciliação nacional depois do divisionismo destrutivo de Trump. Vamos começar de novo, vamos ouvir uns aos outros, vamos ver uns aos outros, vamos respeitar uns aos outros, pediu Biden. A política não pode ser um fogo indomável que destrói tudo em seu caminho. Todo desentendimento não pode ser causa para uma guerra total. Devemos rejeitar a cultura em que fatos são manipulados e mesmo fabricados. Acrescentou o novo presidente. Desta esplanada, vemos onde Martin Luther King, o grande líder do movimento pelos direitos civis dos negros, falou sobre seu sonho. Estamos no lugar onde há 108 anos, disse Biden em outra posse, milhares de manifestantes tentaram barrar uma marcha de mulheres pelo direito de votar. Hoje, damos posse à primeira mulher eleita para governar o país, a vice-presidente Kamala Harris. A tradição manda o presidente que sai ir até a Blair House, uma casa para hóspedes oficiais do governo dos Estados Unidos, onde o presidente eleito dorme, pegar o presidente eleito e juntos os dois vão para a cerimônia de posse no Capitólio. Trump foi o quinto presidente americano a não ir à posse do sucessor e o primeiro em 152 anos, mas deixou uma carta muito generosa nas palavras de Biden. Como é uma mensagem privada, o novo presidente não vai revelar antes de falar com Trump. É praxe também convidar o presidente eleito a visitar a Casa Branca antes da posse. Trump quebrou mais esta norma ao rejeitar a derrota. Os ex-presidentes Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama foram à posse. O vírus, a desigualdade social, o racismo e o aquecimento global serão os desafios centrais do governo Biden-Harris. Nesta quinta-feira, o primeiro dia inteiro na presidência, Biden vai se concentrar na luta contra a pandemia do novo coronavírus. Na sexta-feira, o foco será na economia, vai baixar decretos estabelecendo os direitos dos sindicatos públicos
federais e reforçar programas sociais como o seguro-desemprego e Medicaid, que dá assistência de saúde aos pobres. Na segunda-feira, outro decreto dará prioridade a produtos e serviços do país nas compras governamentais, uma medida protecionista que contraria as regras do sistema multilateral e da Organização Mundial do Comércio. Na terça-feira, a pauta será acabar com as prisões privadas. Na quarta-feira da próxima semana, será a vez do clima. Biden vai restabelecer o Conselho de Assessores de Ciência e Tecnologia. A quinta-feira da próxima semana será dedicada à saúde. O novo governo vai acabar com a política de não dar fundos federais a organizações não governamentais que facilitem o aborto. Na sexta-feira da próxima semana, o tema será a imigração, com um decreto sobre a política para refugiados e o controle da entrada de estrangeiros. Será criada uma força-tarefa para reunir as famílias separadas pelas políticas anti-imigração de Trump. A agenda para fevereiro propõe restaurar o lugar dos Estados Unidos no mundo. Depois de ser o penúltimo líder nacional a cumprimentar Biden pela vitória por ser um fiel aliado de Trump, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao novo presidente, falou nas excelentes relações entre Brasil e Estados Unidos e prometeu trabalhar com Biden na proteção ambiental e na Amazônia. Talvez tenha se dado conta de que não pode se isolar ainda mais. Bolsonaro falando em proteção ambiental já é uma novidade, mas o compromisso com a preservação da Amazônia será medido por ações de governo concretas e efetivas, e não em palavras jogadas em cartas de felicitações. Em artigo no jornal inglês The Guardian, o ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown argumentou que o sucesso do governo Trump depende da cooperação internacional para vencer a pandemia, o colapso da economia e a catástrofe do clima. Brown quer a convocação do propõe a convocação do Grupo dos 20, que reúne os 19 países mais ricos do mundo e a União Europeia, para coordenar o estímulo econômico e financiar a vacinação em escala global. Mas o grande sucesso da posse foi a jovem poeta laureada Amanda Gorman, de apenas 22 anos, a mais jovem poeta escolhida para saudar um novo presidente dos Estados Unidos. Entrou por uma galeria onde estão Maya Angelou e Robert Frost. No poema Colina que Subimos, Gorman, uma menina de Los Angeles estimulada a escrever para resolver um problema de fala, não esqueceu da ameaça neofascista e da ferida aberta pelo assalto ao Congresso em 6 de janeiro. Ela escreveu: "Vimos a força que pode abalar nossa nação em vez de compartilharmos, que destruiria nosso país se significasse adiar a democracia, porque a democracia pode ser periodicamente adiada, nunca pode ser completamente derrotada. Nesta verdade, nesta fé, nós confiamos, porque enquanto temos nossos olhos no futuro, a história tem seus olhos em nós." Amanda Gorman lançou sua candidatura à presidência dos Estados Unidos quando tiver idade, em 2036. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara se tiver de sair à rua, mantenha a distância de pelo menos 2 metros e muito obrigado pela atenção. A vacina vem aí.